Acredito que a maioria de vocês deve estar acompanhando a treta que anda rolando aí entre o Bob Jeff e o Kim Paim, e acho que algumas pessoas ainda não entenderam as sutilezas, o que de fato está acontecendo. Hoje de manhã no Marisa Morning eu comentei um pouco, prometi que eu ia voltar para fazer um vídeo sobre isso, contando mais alguns detalhes. O Kim Paim também postou vídeo hoje falando sobre isso, mas aqui eu quero esclarecer mais alguns pontinhos que são muito importantes para que vocês entendam realmente o que está acontecendo. Roberto Jefferson, de fato, é esse leão conservador que ele diz? Ele defende as pautas conservadoras ou será que está rolando um certo oportunismo? Vou ler algumas matérias, alguns fatos que são de conhecimento público, todo mundo pode pesquisar na internet e depois do final do vídeo vocês comentem aqui para mim o que vocês acham disso tudo. Lembra também de curtir, comentar e compartilhar bastante esse vídeo, que é pra gente aumentar a relevância, e verifica se tá inscrito aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e me dá essa moralzinha. Então vamos à treta. O Kim Paim anteontem fez um vídeo fazendo alguns questionamentos a respeito do pré-candidato pelo PTB à Prefeitura de São Paulo. Afinal de contas, Roberto Jefferson tem se mostrado aí um grande defensor de Bolsonaro, um grande apoiador de Bolsonaro, mas tem algumas coisas meio esquisitas que acontecem no PTB. O Kim Paim fez um vídeo para perguntar o que é que está acontecendo, afinal de contas foi muito educado e recebeu esse tipo de resposta que vocês estão vendo aí. Não vou ler porque isso Kim já falou no vídeo dele, caso vocês não tenham visto é só pausar a tela para dar uma lidinha. E hoje de manhã ele postou um outro vídeo ampliando ainda as observações sobre algumas coisas interessantes, peculiares que andam acontecendo no PTB. E olha só quem comentou lá na postagem dele. O próprio Carlos Bolsonaro disse: "Não me impressiono, pois conheço um pouco. Segue o barco." Entre outras coisas, o Kim fala no vídeo dele sobre esse Marcos da Costa, que fez live aí com o pessoal da Nova Esquerda, com o Alckmin, que tem uns envolvimentos assim que não são nada conservadores. E depois do Kim ter postado esse vídeo, Roberto Jefferson subiu o tom. Olha só o que ele postou hoje de manhã. "Nossas lutas geram consequências e marcas para nós. Minha defesa do Bolsonaro já rendeu 4 processos criminais e 2 cíveis por danos morais. São as cicatrizes dos homens guerreiros que nos distinguem dos meninos frenéticos e radicais que fazem guerras virtuais fora do país." Então, pois bem, eu estou aqui no país, estou numa cidade que é governada, aliás, pelo PTB. Tem algumas observações sobre o que está acontecendo na eleição municipal e é muito esquisito ele usar esse tom, porque esse que ele chama de frenético, radicais, os frenéticos radicais, foram justamente os que elegeram Bolsonaro, a base que está com ele desde sempre. Eu aqui no YouTube desde 2015 pelo menos, para agora chegar alguém nos 45 do segundo tempo chamando a base de Bolsonaro de frenética e radical. É no mínimo para ligar um sinalzinho amarelo. E depois ele postou: "Uma ideia me ocorreu agora. O presidente Bolsonaro nomeou Michel Temer chefe da delegação brasileira no Líbano. Quem sabe ele lança Temer para prefeito de São Paulo." Isso foi hoje, tá? Temer para prefeito de São Paulo. "De plano eu digo, tem meu apoio. São Paulo tem jeito, Temer para prefeito." Agora, eu não sei qual foi o livro que eu não li, qual foi a parte que eu perdi, assim, de pauta conservadora do Temer. O fato do Temer chefiar essa missão lá no Líbano tem a ver com a ascendência dele, ele é fluente no idioma, tem boas relações com o país. Agora, prefeito de São Paulo, tá meio estranho isso daqui, não tá? E eu vou mostrar algumas contradições aqui. Em maio deste ano, então não faz muito tempo, foi maio deste ano, o Roberto Jefferson postou o seguinte: "Olavão, seu bundão, faço o que faço pelo presidente Bolsonaro de peito aberto. Eu estou aqui no campo de batalha, no fronte, você nem correspondente de guerra é. É cão que latra. Olavão não morde.
Não sou seu admirador e muito menos da sua turma. Show, velho corno. Se referindo ao cara que fundou, que pariu, que gestou o conservadorismo no Brasil. Se hoje a gente tem esse movimento conservador, essa onda de direita no país, é graças a Olavo de Carvalho. Mas ontem ele postou diferente, né? Mudou assim da água para o vinho em poucos meses. Professor Olavo de Carvalho em comentário cirúrgico sobre ignorantes genocidas, leia-se STF e governadores. E o detalhe é que nessa postagem aqui ele é tão admirador do Olavo que compartilha um perfil fake. Nem foi uma postagem do Olavo oficial. Mais uma coisinha que eu achei esquisita. Olha só o que ele postou. Quando Douglas veio para o PTB, estava vencido o prazo para disputar para prefeito. A filiação teria que ser em abril. Uma hora depois ele posta: o nome do Eduardo Bolsonaro seria um grande nome para prefeito. Peraí só um pouquinho. A regra que vale para o Douglas não vale para o Eduardo? Por que ele está postando o nome do Eduardo Bolsonaro? Porque além de ter perdido o prazo, ele é filho do presidente. Então, pela Constituição, tem uma regra que impede ele de se candidatar para prefeito, mesmo que ele tivesse se filiado nesse partido dentro do prazo. Não sei. Para mim, pareceu um certo oportunismo. O que vocês acham? Porque, afinal de contas, né, o nome Eduardo Bolsonaro dá um certo ibope aí para quem é conservador. E aqui em Porto Alegre, o que está acontecendo para essa eleição agora de 2020 é isso daqui, ó. PTB lança pré-candidatura de José Fortunati à Prefeitura de Porto Alegre. A notícia de julho, agora, bem recente. Vocês aí do resto do Brasil podem não conhecer Fortunati, mas Fortunati é figurinha carimbada da esquerda aqui. Ele sempre esteve, desde sempre, Fortunati esteve envolvido com o pessoal da esquerda. Vocês estão vendo aí a Maria do Rosário elogiando o Fortunati. Tá, tudo bem, foi em 2011, Paula. Vamos ver então coisas mais recentes. Agora, ó, 15 de março de 2019, ele se refere à campanha de 2018 da seguinte forma: em 2018, o país assistiu um processo eleitoral contaminado pelas fake news. Será que não tá meio parecido com o discurso da esquerda? Claro que tá, né? Ele já foi do PT, já foi do PDT, vocês estão vendo aí na foto. Sempre esteve perto de figuras como Tarso Genro, Maria do Rosário, Dilma Rousseff, Manuela Dávila. Vocês estão vendo essa foto aí de cima, lá no fundo, a bandeira do PCdoB. Então, o Fortunati é essencialmente um candidato de esquerda. Se de fato o PTB deu essa guinada bolsonarista conservadora, por que está lançando tantos nomes de esquerda para prefeituras? Eu peguei o de São Paulo, peguei o de Porto Alegre e aqui na minha cidade está acontecendo uma aliança bem interessante também que eu já vou comentar com vocês. Mas vale lembrar isso daqui, ó. Em 2018, na última eleição, quando a gente estava apoiando o Bolsonaro, fazendo campanha para ele, o senhor Roberto Jefferson estava apoiando o Alckmin. Isso foi em 2018, agora. Mas alguns dias atrás, ele foi numa live do Terça Livre e elogiou o Alckmin como o cara mais honesto que ele conhece. É estranho ou não é? E aqui, Canoas e Rio Grande do Sul. Matéria da Zero Hora de 29 de julho. Antigo partido de Jairo Jorge, o PDT, que todo mundo sabe que é um partido do Foro de São Paulo, vai indicar o vice de Busato em Canoas. Busato é o prefeito de Canoas, é do PTB e ele é o presidente do PTB aqui no Rio Grande do Sul. E vai fazer uma coligação com um partido ligado ao Foro de São Paulo. Não é estranho? Eu estou perguntando sobre isso já há alguns dias no Twitter e até agora Roberto Jefferson não me respondeu. E essa fotinho aqui de baixo é do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, e o seu vice, que é do PTB. Então, essas alianças do PTB desde sempre vem acontecendo e, pelo visto, vão continuar nessa eleição de 2020, porque eu não vi o Roberto Jefferson contra-argumentar, explicar por que isso está acontecendo. E aqui, ele fez um vídeo agora em abril, deu uma entrevista lá na Leda Nagli, falando que era pro Bolsonaro se afastar dos filhos. Não vou colocar o áudio tá no vídeo do Kim, tá lá no canal da Leda também, se vocês quiserem ver. Mas eu me lembrei muito
da Joyce Hasselmann, né? Que deu essa declaração também, ó. Os filhos de Bolsonaro prejudicaram desde o princípio, que foi ainda naquela fase onde ela não tinha tirado totalmente a máscara e se revelado oposição ao presidente, mas que eu já estava avisando que esse movimento de querer afastar Bolsonaro dos seus filhos é no mínimo estranho. Enquanto Roberto Jefferson manda Bolsonaro se afastar dos filhos, ele está lançando a sua filha à candidatura do Rio de Janeiro, a prefeitura pré-candidata à prefeitura do Rio de Janeiro, ó. Filha de Roberto Jefferson quer o lugar de Crivella no apoio dos Bolsonaro. Então, Bolsonaro tem que se afastar dos filhos, enquanto ele tem uma relação ali política muito próxima com a sua filha, só lembrando aqui aquela treta que deu durante o governo Temer sobre a filha dele assumir o Ministério do Trabalho, deu uma polêmica imensa, só para ficar aqui bem lembrado que ele manda o Bolsonaro fazer uma coisa bem diferente do que ele pratica na vida real. E aqui tem um episódio que o PTB Afro se manifestou, lembra daquele caso do furo da jornalista da Folha? Pois é, foi bem recente, fevereiro do ano passado, e o PTB falou que se solidariza com a jornalista Patrícia Campos Melo. É um apoio meio estranho esse daqui. E também faz alguns dias, ou foi ontem ou foi anteontem, o Roberto Jefferson postou isso aqui: Getúlio Vargas era CAC. Getúlio Vargas, um ditador fascista, literalmente. Mas caso vocês não saibam, eu trouxe aqui um decreto do Getúlio Vargas. O decreto 24.602, de autoria de Getúlio Vargas, proibia armas e munição de guerra por empresas particulares. Outorgado em 6 de julho de 1934, foi motivado pelas revoluções de 30 e 32. Foi o nascimento do chamado R-105, um dos maiores causadores de problemas aos brasileiros que pretendem se defender. Como se vê, o decreto não foi desenvolvido visando a segurança pública, mas sim para evitar levantes populares em um período de exceção. Então, o que o Getúlio Vargas defendia, em essência, é que armas era para o Estado, não para o cidadão comum. O cidadão comum teria que ficar desarmado. Então, ele não é CAC nem aqui e nem na China. E também teve essa frase aqui muito interessante que foi dita pelo Roberto Jefferson em 13 de maio de 2020. Olha só. O poder não se inicia na toga, o poder inicia no cano do fuzil. De quem que é essa frase? Vocês estão vendo aí? Ele está citando o Mao Tse Tung. Estranho, né? E ele é um profundo admirador do Getúlio Vargas. Eu vou aqui mostrar para vocês coisas recentes que ele tem dito, além dessa postagem, que é para não restar nenhuma dúvida que o Roberto Jefferson não é conservador. Ele é getulista. Olha aí. Presidente Roberto Jefferson destaca legado de Getúlio e reitera compromisso do PTB com o Brasil. Olha o que ele diz sobre Getúlio. Homem de coragem, perseverança e sabedoria, Getúlio Vargas era um visionário com os pés no chão. Foi o maior estadista que o nosso país já teve, pois soube de maneira ímpar administrar, governar, interpretar o seu tempo e levar o nosso país para o futuro. E, sobretudo, trabalhou pelos brasileiros. Eu vou parar por aqui porque está me embrulhando o estômago. Quem conhece Getúlio Vargas já está entendendo a maldade da história. Outra postagem aqui do Roberto Jefferson de maio deste ano, estamos falando de 2020. Carta aberta do PTB para compor o governo. A ideia é oferecer ao presidente conteúdo ideológico de acervo histórico herdado por essa vertente na herança do fundador do partido, que é Getúlio Vargas. Tá? E ele cita tantas vezes o Getúlio Vargas porque o PTB foi fundado pelo Getúlio Vargas e está lá no estatuto. Quem quiser entra lá no estatuto do PTB que vocês vão ver isso daqui. Ó, a carta testamento do patrono do PTB, presidente Getúlio Vargas, é um dos símbolos do partido. E tem mais isso aqui, ó. O dia 15 de maio, data magna do PTB, e o 19 de abril, dia do nascimento do presidente Getúlio Vargas, serão comemorados por todos os PTBistas em território nacional. Isso continua vigente, está lá no Estatuto do PTB. E também tem uma medalha de honra, que é a medalha Getúlio Vargas. Então,
né, já sabem qual é a linha ideológica. E caso vocês não saibam, Getúlio Vargas chamava o moço do bigodinho lá da Alemanha de grande e bom amigo. Eles tinham ali uma relação bem ali amistosa, né? O Vargas, o bigodinho, o Mussolini, tudo farinha do mesmo saco. E o PTB também tem essa relação aí com a comunidade chinesa. Inclusive, nesse post aqui, tá citando o Campos Machado, esse pré-candidato que o Kim falou lá no vídeo dele. Esse trecho aqui, ó, que foi postado agora dia 9 de julho, Roberto Jefferson tenta atrair bolsonaristas. O presidente nacional do PTB busca atrair bolsonaristas na Câmara, mira eleições municipais e, para isso, não descarta mudar estatuto e até o nome. E aí eu só pergunto para vocês, esse prazo que as pessoas precisavam estar filiadas no partido se encerrou lá no início do ano. Por que só agora que ele tá vindo com essa conversa? Agora que não dá mais tempo de bolsonaristas, vamos dizer assim, né, apoiadores do Bolsonaro entrarem no PTB de conservadores. Então é muito estranho, em cima do laço, quando não tem mais como mudar as chapas, os candidatos, ele lançar isso daqui. Eu estranhei. E vocês? E para fechar o vídeo, eu só quero refrescar um pouquinho a memória de vocês, porque em 2016, olha essa matéria. Ministro do STF concede perdão de pena a Roberto Jefferson no Mensalão. Há 2 semanas, esse que o Roberto Jefferson chama de boca de veludo, o Luiz Roberto Barroso, concedeu o mesmo benefício a Delúbio Soares e João Paulo da Cunha. Então ele está em liberdade porque o Luiz Roberto Barroso concedeu o perdão a Roberto Jefferson. Então, quero que vocês pensem sobre tudo isso que está acontecendo, sobre o nosso passado aí nas eleições, quando eu vim aqui avisava, olha, né, a Joyce, o Frota, o MBL, pensem um pouquinho, vejam aí a linha ideológica que realmente está ali na essência do PTB, do Roberto Jefferson, e pensem se esse é realmente o tipo de conservadorismo ou neoconservadorismo que vocês gostariam de ver aqui no Brasil.